Toda vez que vocês veem algum vídeo da gente falando inglês, vocês comentam, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, como que a gente fez para aprender inglês, como que a gente fala tão bem, né, nas palavras de vocês, e se a gente pode ensinar vocês os nossos métodos. E aí a gente decidiu gravar esse vídeo nesse parque muito legal, que se chama Baker's Park, aqui no norte de Calgary, para dar as nossas dicas, nossas melhores dicas de como aprender inglês. Yes! Infelizmente, eu aprendi inglês muito cedo. Eu comecei a estudar inglês com 4 anos. Meu pai me inscreveu numa escolinha particular de inglês. Eu fazia na Wizard, no Rio Grande do Sul, né, onde a gente morava, em Novo Hamburgo. E eu comecei com 4 anos. No início eu estava meio relutante, não queria muito. E aí ele me forçou um pouco e depois eu me apaixonei com a língua. E continuei estudando até, acho que os 15 anos, eu fiz a aulinha particular. Comecei com, acho que 2 ou 3 vezes por semana e mais pro final da minha instrução eu estava em 1 vez por semana. E a gente também, tanto eu quanto o Yuri, a gente aprendeu inglês no colégio. Mas eu não acho que só ir para uma escolinha ou só aprender na escola, alguma coisa do tipo, é o suficiente. E eu não atribuo o quanto que eu aprendi inglês e como que eu falo inglês à escolinha. Claro, a idade foi um fator muito bom, porque eu comecei a aprender inglês muito cedo, muito jovem, eu tinha 4 anos quando eu comecei a estudar a língua, mas eu não atribuo o meu nível de inglês, a minha proficiência em inglês à escolinha. Daí, por isso que a gente vai dar essas dicas para vocês, porque tanto eu quanto o Yuri temos várias dicas de coisas que a gente acha que ajudaram a gente a desenvolver o inglês. A minha experiência é completamente diferente da Nicole. Eu fui fazer uma escola particular de inglês, o que a Nicole estava chamando de escolinha, por algum motivo. Eu acho que eu tinha, sei lá, 15 anos por aí, a fazer uma CNA da vida, assim, fazer acho que era 1 vez por semana, quase certeza, e daí tentar ir aprendendo, né, fazer todos aqueles cursos, até cheguei a me formar, mas eu não sabia falar direito. E eu concordo 100% com a Nicole que só fazer aquele negócio da escola ali não adianta, não é um fator determinante, porque o que tu mais vê é pessoas que já fizeram 15 anos ou 10 anos de qualquer escola que seja, Wizard, CNA, FISC, sei lá eu, e que a pessoa não sabe falar, ou meio que se vira. Então não é só isso um fator, tu tem que fazer muito por fora. Quando a gente chegou no Canadá, o meu inglês, eu talvez entendia uns 70% que as pessoas falavam, e pra eu conseguir falar era muito ruim, muito ruim. Então o meu inglês era bem rudimentar, digamos assim. E o que eu acho que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de curso aí por fora tu meio que sabe algumas palavras, meio que tem um vocabulário, mas é bem limitante quando tu move para um outro país e tu vê o quanto tu realmente sabe, principalmente na parte de falar. Porque uma coisa que é importante tu ler e ouvir é tu só absorver e tentar interpretar a língua. Tu falar, tu tem que criar a língua. Tu escrever, tu também tem que criar a língua. Então, normalmente esses dois são os últimos que tu vai pegar, tu vai ter uma maestria em, né? Porque tu tá criando a língua, então é muito mais difícil. 60! Oh my goodness! Down, down, yes, yes. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Eu nem falei protect. Ok. 360. Yes. Sit. Jump. Yes. E para ir direto para as dicas, né? A minha primeira dica é que fazer Duolingo, sabe? Que todo mundo faz, inclusive meus pais estão fazendo agora Duolingo. Não adianta. É claro, se tu for fazer alguma coisa, se tu tem a opção de fazer algo e nada, é melhor que tu faça algo, né? Mas se tu tá realmente querendo aprender inglês e virar fluente na língua, Duolingo não é a solução. Eu não consigo entender como que alguém acha que entrar no Duolingo e ficar repetindo umas frases sem contexto, sem entender qual é a conclusão, ou a estrutura, ou por que faz sentido tu tá falando isso, vai fazer tu aprender uma língua. Eu acredito... Meu Deus, comentando meu cabelo. Eu acredito muito... inclusive, eu tenho uma paixão assim por línguas, não que eu seja poliglota, nem perto disso, eu só sei falar inglês e português, mas eu quero muito aprender francês e italiano. E eu agora estou fazendo muita pesquisa de o que eu posso fazer para aprender essas línguas bem,
rápido e ter proficiência nelas, né? Ser fluente, o mais próximo possível. E o que eu tô estudando é o Stephen Krashen, que é um cara que criou um método que se chama Comprehensible Input. E ele tem uma teoria em volta de como que tu aprende linguagens, e ele diz que é muito importante tu aprender com imersão, que é o que eu sempre falo. Quando vocês mandam mensagem no Instagram e vocês me perguntam como é que eu falo inglês tão bem, eu sempre digo pra vocês que foi porque eu me submergi na língua. Eu cresci com as aulinhas, mas eu ia pra casa e eu lia livro em inglês, eu assistia série em inglês, eu assistia filme em inglês, eu cantava músicas em inglês. Eu fiz por muitos anos de pegar músicas e ouvir e ficar cantando de volta sem saber nada das palavras, só repetindo o som das palavras. E daí depois eu ia pesquisar a letra em inglês, né, os lyrics, e lia pra ver, tá, essa palavra significa isso que eu tenho que pronunciar dessa maneira. E foi assim que eu realmente acho que eu aprendi a língua. A minha experiência, eu diria que é um pouquinho mais prática, porque como eu cheguei aqui no Canadá e tendo que evoluir bastante rápido, igual a Nicole falou, eu consigo passar o que eu achei que deu certo. E eu sempre segui aquela metodologia do Mairo Vergara, né? Que não sei se ainda é famoso, mas há um tempo atrás ele era bem famoso nessa parte de fazer inglês, e ele vai muito de encontro com o que a Nicole estava falando, que é imersão. Que lembra que eu sempre falava, né, que quando eu cheguei no Canadá, e até um ano antes de vir para o Canadá, eu sempre já fazia umas 3 coisas, mais ou menos. Que era o tipo Duolingo, mas era o Anki, né, que eu vejo o valor. Não, mas a Nicole tá falando que é bem diferente, mas eu vejo o valor nos dois, não como, eu vou fazer isso, eu vou aprender. Esquece também. A não ser que o Duolingo tenha melhorado muito, porque faz muito tempo que eu não entro, mas eu acho que não. E o Duolingo não era o melhor era o Anki mesmo, que daí tu botava frases inteiras com a tradução depois, e daí tu revisava a cada não sei quanto tempo, daí tu botava, lembrei, não lembrei, daí ele meio que programa o intervalamento, né? Então isso, o Anki, ele é pra... como é o nome? Ele é pra vocabulário. Entendeu? Ele é para vocabulário, e o Mairo Vergara tem diversos materiais no site deles, no site dele, eu acho que ainda deve ter, que tu pode ir de graça e botar no teu Anki, então tu não precisa pagar nada. Isso é para vocabulário, é ótimo, muito bom. Para expressões também, tu aprende muita coisa. Então esse é top, e o Duolingo é mais ou menos a mesma coisa, só que eu preferiria fazer o Anki, que é tudo de graça também, e eu acho que é melhor, e funcionou para mim. Então, Anki para vocabulário. A segunda coisa é exposição, que é o que a Nicole estava falando. E isso pode ser série, pode ser vídeo no YouTube, eu fazia muito, porque daí eu matava 2 passarinhos com uma cajadada só, né? Ou 2 coelhos com uma cajadada só, alguma coisa assim. Ou 2 birds with one stone, né? Isso eu me lembro que eu botei no Anki. É muito louco a memória, né, muscular, assim. Eu me lembro que eu botei. Era uma das expressões. Porque daí eu olhava vídeo no YouTube, Gary Vee, sobre business, sobre marketing, essas coisas todas, porque eu aprendia, e ao mesmo tempo o meu ouvido se ambientava a língua, né? E eu ia adicionando, porque depois de um tempo, quando tu tem um vocabulário igual eu tô ali, que tu entende 60%, 70% das coisas que aquela pessoa tá falando, tu consegue já ouvir, porque tu vai pegando o contexto, e com o tempo tu vai vendo, essa palavra ele falou quando estava se referindo a tal coisa, então tu começa a associar já. Tu já não tá todo perdido quando tu tá ouvindo algo. E a exposição, eu sempre fazia religiosamente pelo menos 1 hora todo dia. Era como se fosse um trabalho para mim. Eu fazia 1 hora. Lembra? Até em Toronto aqui, eu vou... Não, tem que fazer minha exposição. E eu fiz nos primeiros 2 anos que a gente estava aqui. E 1 ano antes de vir pro Canadá, né? A Nicole tá falando. Então eu fiz muito, e mais o Anki também. Todo dia, revisando as palavras. Até porque eu tinha, 2.000 frases no meu Anki. Então se eu deixasse de fazer uns 3, 4 dias assim, eu já tinha, 100 cards pra revisar. Então eu acumulava muito rápido. E o terceiro que eu fazia era mais um negócio de gramática, né? Que era o que oferecia ali com o Mairo Vergara, com os negócios de repetir, né, textos, porque daí tu vai treinando a pronunciação. Mas os 2 primeiros para mim foram os que mais adiantaram, assim, os que mais fizeram eu evoluir muito rápido no inglês. E depois, claro, como tu tá aqui já, mesmo estando no Canadá, que eu já tinha exposição no college, essas coisas, eu ainda fazia uma exposição dentro de casa. Como com vídeo e no YouTube. Mas se tu já estiver no Canadá, fica até melhor, porque daí tu já tem a exposição automaticamente, digamos assim, e tu já vai tentando falar algumas coisas.
para ampliar o que eu tava falando antes e o que o Yuri tava comentando, o que eu acho que mais vai fazer com que o inglês avance, óbvio, as dicas que o Yuri deu são muito boas para, como ele falou, tu aprender o vocabulário, para tu expandir teu vocabulário, para tu, tipo, entrar no ritmo de aprender inglês. Mas se tu quer aprender a pronúncia, se tu quer expandir... Agora tá uma ventania, peraí. Se teu objetivo é a fluência, né? Se tu quer ficar melhor na pronunciação, se tu quer ficar melhor no flow da língua, de tu entender o contexto, de tu conseguir se comunicar, de tu tá no ritmo da língua, eu acredito muito na imersão, mesmo não sendo, como o Yuri tá falando, tão prático quanto as outras coisas. Mas daí eu tenho algumas dicas práticas para fazer tu ficar um pouquinho mais tunado em como usar isso no teu dia a dia. Uma delas é música, tu ouvir a música e prestar atenção nos lyrics, tentar pronunciar de volta, tipo, cantar junto com a música, ler a letra, assistir série em inglês ou filme em inglês com os subtitles, né, com a legenda em inglês também. E daí, óbvio, né, tu não vai... talvez tu não vai querer assistir um filme que seja de uma série que seja, por exemplo, um murder mystery, né? Que daí tu tem um plot inteiro. O que eu muito recomendo, e tem muita gente que... Isso, o Yuri tá falando, repetir a série, uma série que tu já conhece. Por exemplo, o Yuri assistiu pra um caralho The Office. E eu acho que ajudou muito ele na pronúncia, no ouvido. Porque ele... Ele tá falando... Não, só falar aqui um pouco que na verdade, eu comecei a assistir The Office, eu até me lembro quando eu te falei, é uma série sobre escritório, como eu tava trabalhando em escritório, porque daí eu pego uns jargões, uns negócios assim, eu nem tinha visto que era boa ou nada do tipo, e depois eu fui descobrir que é a melhor série do mundo, né? Pelo amor de Deus. Ai, nossa, não, muito de longe não, mas ok. E o que eu acho muito legal, ainda não testei pessoalmente, tipo, eu mesma não testei, apesar de, tipo, ter crescido com um filme desse tipo, mas eu vi agora nessas minhas pesquisas, que eu quero aprender italiano e francês, que tu fazer eu acho que eles chamam da teoria da Disney, ou Disney Kid, alguma coisa assim, que é tu assistir filme da Disney, ou desenho da Disney, e de preferência desenho com ser humano, não animação, daquele país. Então, por exemplo, tu vai e tu pesquisa desenhos tipo sitcoms, sabe? Em francês, que foram produzidos na França, por exemplo. Porque daí eles super gesticulam e articulam, tu praticamente não precisa entender nada da língua, que tu consegue quase que pegar só pelas expressões que eles têm. E aí tu coloca a legenda também. Sky, tu tá doidinha, meu amor? Ai, good girl. Então essa é uma coisa que eu pessoalmente não testei ainda, mas que eu quero muito fazer, porque eu acho que vai ser muito bom, mas também acho que funcionaria com animação, tá? Pra falar a verdade. Porque eles também são super expressivos em animação, e daí eu já tô com os meus sonhos de assistir Bela e a Fera em italiano e francês, porque é o meu filme preferido da Disney. Isso tudo que a gente falou é mais ou menos a fundação, né? A fundação da tua casa. Tu tem que fazer, é obrigatório. Consumir inglês, estar em contato com a língua todo dia. E é muito parecido com programação, por exemplo, né? Que eu tô tentando aprender agora. Tu tem que estar fazendo todo dia. Isso serve para quase qualquer coisa que tu queira aprender, né? Se tu quer aprender marketing, se tu quer aprender marketing digital, design, ser um project manager, tu tem que ter contato com aquele determinado assunto todo dia, para tu estar vidrado, ver coisas. Quando tu vai no YouTube, tu vê coisas sobre aquilo. Então tu tá muito focado em aprender determinada coisa. Então é todo dia, todo dia, todo dia. Isso é o essencial. E depois que tu já tem toda essa parte feita, tu precisa começar a botar em prática. Então, se tu não estiver no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou em algum país que fale inglês, tu precisa ver um daqueles, ou pagar para falar com alguém online, ou ver se tinha uns sites de graça que eu via também, mas tem que pesquisar, não sei o que tá mais up to date, né? Ou falar consigo mesmo também. Isso é uma das coisas, né? Fazer apresentação, daqui a pouco... fazer apresentação, estudei sobre determinada coisa, e daí tu faz uma apresentação no PowerPoint e apresenta, pra ninguém, pra ti mesmo, né? E daí falar contigo mesmo, ou pensar como tu falaria determinada... Tu tá no trabalho, no Brasil, ou algo do tipo, e daí como é que eu explicaria isso que eu acabei de explicar pro meu chefe ou pra um colega em inglês? E daí tu começa como é que eu falo uma determinada palavra, daí tu vai no tradutor e pesquisa aquela palavra. Então isso vai te motivando e vai fazendo o teu cérebro associar coisas. E pra mim, o que destravou completamente a parte de conversação e de criar o inglês foi quando eu comecei a trabalhar aqui fora.
porque daí tu começa a conversar todo dia. Quando foi na Ride at Home, que eu comecei a trabalhar no escritório, e até quando eu trabalhei de caixa, né, de supermercado, tu falava todo dia, então tu começa a botar em prática a tua língua, e daí a tua curva é assim, é uma ascensão muito alta, muito alta. Então por isso que é fundamental depois que tu tem uma base boa, porque se tu não tiver base, tu vai começar a falar o que tu vai falar, tu não vai conseguir falar, entendeu? Então tu precisa entender é um papel muito importante, daí tu precisa ter uma base boa e daí praticar, e daí botar pra fora, porque daí tu completa o ciclo, digamos assim, né? Algumas outras dicas rapidinhas para passar para vocês. A primeira é que mantenha o contexto do que tu tá estudando, que nem o Yuri tava comentando, né, de fazer Anki, por exemplo, simples. E dentro de algo que se encaixe com a tua vida, sabe? No caso do Yuri, ele tava assistindo The Office porque ele achou que ia encaixar com a vida dele, né? Então, se tu tá, por exemplo, vindo pro Canadá para estudar, e tu vai estudar marketing, começa a estudar frases, estudar línguas, palavras, jargões que se encaixem no teu contexto, que façam um sentido para ti, e mantenha as coisas mais simples, não vai sair querendo, né, escrever essays acadêmicas com palavras gigantescas. E nessa mesma linhagem de pensamento, nessa mesma linha de pensamento, em vez de aprender palavras, usa ou tenta o máximo possível aprender frases com contexto, entendeu? Então, no Anki que o Yuri estava sugerindo, em vez de tu escrever bird, escreve I saw a bird at the park today. O Yuri disse que todos os deles eram, do Anki dele, eram com frase. Então, em vez de tu ter que aprender bird, tu tem que aprender park, tu tem que aprender see, tu tem que aprender o verbo. Aprende I saw a bird at the park today. E no meu Anki também tinha o arquivo de áudio. Essa é a parte, é um pouco mais complicado de ficar botando quando tu vai adicionar, mas faz total diferença, porque daí eu tinha o arquivo, quando ia revisar um card, né, falava a pronúncia, eu repetia, e daí eu via se eu sabia ou não, né, o significado. Então tinha todos esses três que a Nicole tá falando. Outra coisa que pode funcionar e a teu favor, quando tu tá aprendendo uma língua, é tentar encontrar similaridades daquela língua com a tua língua nativa. No meu caso, agora que eu tô tentando aprender francês, aprender italiano, eu tô achando isso um pouco challenging, é um pouco de um desafio, porque é muito parecido, muito similar. Eu sempre tive esse problema com o espanhol, a gente tinha aula de espanhol no colégio e eu nunca conseguia entender direito, mas quando tu tá aprendendo uma língua, por exemplo, como o inglês, que não é baseada não tem a mesma fundação, não é Latin rooted, né, baseada no latim, como é o português, italiano, francês, essas línguas românticas, tem algumas palavras que vão ter similaridades. Então, se tu procurar por essas similaridades, tu começa a associar a palavra, ou o contexto, ou como que ela soa na tua língua, como que ela soa quando outra pessoa fala, e aí fica mais fácil de tu aprender. É tudo sobre shortcuts, né? Tu quer encontrar shortcuts para fazer a aprendizagem ficar mais fácil para ti e mais acelerada. E isso que a Nicole acabou de falar é a mesma coisa que é o método do inglês instrumental, né? Que é mesmo se tu não saber inglês, e pesquisa isso no YouTube daqui a pouco, inglês instrumental, porque mesmo se tu não sabendo inglês, tu consegue ler um artigo científico, é mais ou menos para isso que se faz. Porque tu vai pegando associação de palavras que tu muito provavelmente sabe qual é o significado, e daí tu vai linkando e tu consegue pegar o contexto, e daí tu entende aquele parágrafo, por exemplo, né? Pra fechar também, igual a Nicole tava falando em questão de pronunciação e essas coisas, claro, quanto melhor tu conseguir ficar, melhor. Mas, igual a Nicole conseguiu fazer inglês desde pequena, então a gente sabe, a criança que se muda pro Canadá, ela é uma esponja, né? Desde que ela se muda pra cá, dá alguns meses, ela já sabe falar inglês. E perfeito, nem tem sotaque. Então, a gente sabe que é muito mais fácil pra criança, quanto mais velho vai ficando, pior é. E, por exemplo, eu tenho um sotaque muito mais forte, que as pessoas sabem que eu não sou daqui, e também não tem muito problema, a não ser o teu sotaque pode interferir se ele não é clear, né? Se ele não é, como é que é? Se a outra pessoa não consegue entender, daí é um problema. Agora, se é só um sotaque e a pessoa consegue entender o que tu tá falando, daí perfeito. E o Canadá é cheio disso, né? Então não tem problema. Tem um post no LinkedIn que eu adoro, que eu, na verdade, até tô pra um tempão pra fazer também, que é o pessoal fala que quem não gosta de sotaque é brasileiro. Porque canadense não tem problema nenhum com sotaque. É que nem o Yuri falou, se tu consegue entender o que a pessoa tá falando, é isso que importa. E eles vão sair do caminho deles, né? Vão out of their way pra tentar te entender. Se tu quer dar uma treinada em inglês e aproveitar, continuando assistindo alguns vídeos aqui do canal, tem um vídeo que a gente vai deixar linkado, eu acho que é desse lado, que é...
que eu gravei, que eu gravei há alguns anos no meu ex-trabalho, e eu falo inglês naquele vídeo, uso algumas palavras e vocês disseram que foi bem útil, e na verdade, quem sabe eu posso um dia gravar outro pra vocês. Mas é isso aí, assistam o vídeo e a gente espera que vocês tenham gostado das nossas dicas.